Aqui fica bom. Conexão seria de baixo. Vamos ver. Foi? Será que foi? Dá uma olhadinha. Vê se tá legal o som. Tá. Bom, vamos nessa. Onde é que tá o... Ok. Aí galera, mais um Bíblia Live. A gente vai... Já testamos o áudio. Já deu boa. Deixa eu dar uma testada aqui. A gente já começa, bem rapidão. Bom, esse é o segundo Bíblia Live do ano. Se não assistiu o primeiro, assista, porque a gente faz uma leitura da primeira carta de Pedro, que é muito legal. E a gente sabe que alguns textos eles precisam ser estudados isoladamente, mas nós estamos com uma nova metodologia, a princípio no começo, e logo depois a gente vai aprofundar ela no que já foi pregado, né? Então, nós vamos lá começar em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, se puder acompanhar junto, vai ser legal, porque vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas que diz bastante sobre o Evangelho. E eu creio que a intenção dos discípulos, quando iam escrever, os apóstolos, mas enfim, era justamente passar a mensagem para as pessoas que estavam em determinadas áreas, ou até mesmo as que viessem a ler. Então, se vocês puderem acompanhar, vai ficar bem legal. Beleza? Então nós vamos começar. Se possível, compartilhe esse vídeo para que possa chegar em algumas pessoas que precisam ouvir a mensagem do Senhor. A gente sabe quão errado às vezes a gente é e quanto a gente precisa da correção de Deus. Mas Deus se mostra misericordioso porque Ele corrige quem Ele ama. Então, vamos lá. Então, na primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Bom, aqui a gente vê já João escrevendo da forma em que naquela época eles conseguiram ver no caso Jesus, e testificar das coisas que ele fazia, e também ouvir das testemunhas da onde elas conseguiram acompanhar o mestre por um tempo, e testificaram realmente, né? Porque não foi somente João, não foi somente Paulo, não foi somente Pedro, foi muitas pessoas que testificaram dos seus milagres, da sua palavra, da sua bondade e da sua misericórdia. E ele cravou lá na cruz, né, o ato mais amoroso que a gente tem nesse universo. Então, continuando, no versículo 5 fala: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Bom, João até no próprio
evangelho ele fala muito sobre luz e trevas. Quando a gente nota algumas das nossas ações, a gente sabe que nossas ações elas não são 100%, mas pela reflexão e pelo que chegou a nós da palavra, nós começamos a perceber que determinada ação nossa diante de alguma coisa pode ser que não seja aquela atitude que eu deva tomar. Então a gente começa a refletir dentro de nós mesmos e aquele Espírito Santo ao qual nós somos selados para a redenção, ele nos ajuda a discernir quais são essas coisas e como agir diante delas. Mais para frente, do versículo 8 ao versículo 10 da primeira carta de João, no seu primeiro capítulo, ele fala sobre o pecado, sobre quando, às vezes, isso nota bastante para a nossa realidade, porque às vezes nós achamos que nós não cometemos erro, ou que nós somos bons demais, ou alguma coisa nesse sentido. E justamente ele fala na palavra em que, olha, se a gente diz que não tem pecado nenhum, a gente engana nós mesmos. E a verdade não está em nós. Bom, continuando para a gente não ficar tão extenso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Bom, aqui já na primeira carta de João, no capítulo 2, ele começa dando uma introdução, a qual derruba várias doutrinas, as quais a gente não vai entrar a fundo, mas em que pregam que Jesus não morreu por todos, mas assim como diz a palavra, ela está aqui para a gente ler. Continuando no versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Daqui a pouquinho, deixa eu só abrir um parênteses de novo, nós vamos ver quais são esses mandamentos e os mandamentos que João quis dizer aqui nessa parte. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, nós vemos às vezes muitas pessoas isolarem alguns versículos, o que é muito comum hoje em dia, mas nós conseguimos ver, se nós refletirmos sobre não só um versículo, mas sobre 3, 4, sobre o que estava sendo pregado naquele momento, que justamente João gostaria de falar uma outra coisa, e não realmente o que nós hoje em dia temos ouvido muito. Logo, logo nós vamos chegar na parte dos anticristos, e dessa parte realmente nós temos ouvido várias coisas as quais distorcem a palavra de Deus. Em si, vocês veem que as minhas complementações não estão entrando necessariamente até mesmo em achismo, mas eu estou lendo a palavra e eu só estou dando uma reflexão bem curta e bem breve. No versículo 18,
da primeira carta de João, no capítulo 2, está escrito: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fostes dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou a ela, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bom, nessa parte aqui nós conseguimos ver onde João fala sobre os anticristos, que seriam as pessoas que negariam a Jesus. Não quer dizer que a gente tem que olhar para você e dizer: você não aceitou Jesus, você é um anticristo. Não é isso que ele quis dizer. E também não serve para dizer as pessoas que de repente saíram da nossa instituição, a gente dizer: eles saíram do meio de nós, eles não eram dos nossos, ou alguma coisa nesse sentido, né? Nem toca nesse assunto, sendo como como é que eu vou dizer, como para dizer se vocês estão aqui ou se vocês estão ali, mas ele fala de nós como cristãos, como sendo o corpo de Cristo, e não sendo como apenas uma parte de um clube. E justamente com o nosso agir, com o nosso proceder, nós mostramos que nós somos filhos de Deus, nós mostramos que nós pertencemos a esse reino. Bom, continuando. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão. Bom, aqui ele já começa a falar sobre a vida, né? A vida que nós vivemos, a vida dos santos, né? Nós conseguimos ver um pouquinho sobre algumas comparações que ele fala sobre o próprio pecado, né? Que esteve desde o princípio conosco também, quando nós tivemos a audácia de trair a confiança de Deus, né? Acreditando na serpente, desde o Éden. Bom, continuando então no versículo 11 da primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E porque o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas.
Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Bom, essa parte realmente é uma das partes fundamentais que a gente vê, onde eu não vou dizer que traduz ou fala sobre história ou alguma coisa, mas como um ato que precisa ser lembrado, um ato de amor, né? Um ato que a gente faz em agradecimento, onde a gente não faz as coisas realmente só por aparência, mas nós fazemos com coração, com verdade, manifestando isso também em obras, né? E nós vemos em outras alusões, em outras analogias que a gente consegue ver através do Evangelho, quando a gente compara realmente o que é uma obra carnal e o que é uma obra de Deus. Então nós conseguimos ter essa diferença através do próprio Evangelho. Quando a gente vai para o capítulo 4 da primeira carta de João, nós lemos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, se nós olharmos essa primeira parte, João não estava a fim de colocar alguém como inimigo ou alguma pessoa que ouvisse o Evangelho e não tivesse aceitado a Cristo, ficasse com raiva ou achando que, nossa, eles são metidos ou alguma coisa nesse sentido. Mas justamente nós estamos falando de quem serve as pessoas também que estão lá fora. E não somente das pessoas que, agora nós somos melhores, eles têm que servir conosco. Nós temos que lembrar bem das palavras de Jesus quando nós lemos o Evangelho. Principalmente quando nós vemos uma carta que foi escrita para os cristãos. Continuando no versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor,
E quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual o viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E para finalizar, tirando todas essas lições que a gente consegue pegar da primeira carta de João, no seu capítulo 5 está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus, E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Bom, a gente tem a segunda carta de João, que nós não vamos entrar agora, mas só nessa última parte nós conseguimos ver uma pequena analogia que ele faz também entre o pecado, entre a gravidade do pecado, do que Deus nos deu a discernir pelo Espírito sobre o que era verdadeiro e o que não era. Nessa última parte também nós vemos que o que realmente vai vencer esse mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. E se nós temos fé em Jesus Cristo, que essa nossa fé não seja só de imaginação, mas que essa fé seja também de atos, que também sejam de coisas que nós possamos fazer. Nós não vamos dizer que nós vamos produzir salvação com as nossas mãos, mas nós podemos produzir coisas que vêm de Deus, que vêm como uma luz para quem estava nas trevas, que venha a iluminar realmente o ambiente que estava escuro, as trevas em si. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos demonstrar um pouquinho mais da imagem de Deus aqui na Terra, da face dele aqui na Terra. E pode ser que a gente não seja perfeito, pode ser que esteja eu e aqui a Daís, pode ser que a gente cometa vários erros,
mas nós temos tentado melhorar, nós temos tentado acertar. Também nós não podemos distorcer ou realmente isolar somente algumas partes do Evangelho. Então eu não posso dizer que ali na parte de confessar os pecados, nós vamos ter que ir lá e ficar confessando os nossos pecados para todo mundo, ou de repente diante dessa câmera. Mas não quer dizer também que nós não poderíamos falar do quão nós somos falhos e quão misericordioso é Deus para conosco nesse aspecto, porque nós sabemos que nós temos erro, nós sabemos que nós fazemos às vezes coisas erradas, porque muitos desses que até mesmo voltando no começo lá dizem que não tem pecado, apenas só de falar isso já seria mas no caso nós conseguimos analisar que o quão ruim e vamos dizer assim, maus nós somos muitas vezes, e se não fosse Jesus Cristo e a sua palavra dizendo amem uns aos outros, na verdade esse versículo seria a chave de todo o Evangelho. Nós conseguiríamos ver qual que seria realmente essa vontade agradável que Deus quer pra gente, porque através do amor nós conseguimos vencer muitos obstáculos, inclusive os obstáculos que nós colocamos. Por exemplo, às vezes o perdão que a gente não quer liberar, às vezes o jeito que nós tratamos as pessoas, e eu sei que disso, por exemplo, eu já não sou muito perfeito nesse aspecto, né? Às vezes eu trato a galera legal, às vezes eu não trato, mas enfim, hoje em dia eu tenho tentado tratar as pessoas. Eu não digo no meu trabalho geralmente eu acho que eu tenho feito melhor, até porque em tudo que eu faço a gente faz para Deus, né? Então nós temos tentado fazer isso. Não quer dizer que eu saia destratando as pessoas também, né? Mas no caso nós temos que considerar por onde que andam nossos passos. Nós temos que considerar o que nós temos lido desse Evangelho. Nós temos que considerar se realmente nós queremos seguir esse Jesus. Será que ele quer uma destruição dos nossos sonhos e dos nossos planos? Ou ele quer nos realmente dar uma vida? Ele quer nos mostrar realmente o que é importante. Ele quer nos mostrar realmente que ele é o caminho. E eu sei que às vezes é difícil para quem talvez não confie nesse Jesus. Mas eu falo para vocês que busquem historicamente, busquem a fundo quem era Jesus. E eu sei que daí vocês não vão sair mais, provavelmente. Nós vamos conseguir ver realmente todas essas nossas dúvidas. Será que Jesus existiu? Será que Jesus não existiu? O que aconteceu? Será que esse fato histórico realmente existiu? O que aconteceu ali? E pode ser que a gente não tenha fé para acreditar no milagre, até que esse milagre alcance a gente. Mas eu digo para vocês, o maior milagre que aconteceu na minha vida foi ele ter me aceitado, e não alguma outra coisa. Amém? Amém. Alguma outra coisa. Então, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Nós vamos estar postando ele em outra rede social para que vocês possam conseguir realmente ter um aproveitamento melhor, né? Conseguir assistir ele depois. Ele também vai ficar aqui no Facebook. O Bíblia Live a gente postou no YouTube. A gente foi bloqueado porque a gente sempre coloca uma musiquinha no começo às vezes, né? Então a gente foi bloqueado no Facebook porque os nossos artistas gospels, eles às vezes têm o seu direito de música, né? Até porque o ganha-pão deles foi realmente, eles não têm culpa ou alguma coisa assim, mas a gente sabe que as músicas de hoje elas têm direito de uso, né? E como a gente colocou ele originalmente cantando, então o vídeo do Bíblia Live passado só está no YouTube. Mas esse, creio que vai ficar agora no Facebook e também no YouTube depois. Beleza? Então, obrigado galera pela paciência. Desculpem qualquer coisa. Sintam-se à vontade, podem vir conversar comigo, podem vir conversar com a Daíse. Qualquer coisa nós conversamos juntos sobre algum assunto que vem incomodando vocês ou que vocês têm dúvida. Mas acima de tudo, nós sabemos que se Jesus é misericordioso para ter enviado o Espírito Santo, nós sabemos que ele também é misericordioso para ensinar vocês a qual caminho que devem seguir. Amém? Pode crer. Valeu.